A chuva tamborilava contra os vidros da sala de reuniões da Machado em Vasconcelos Consultoria, no coração financeiro da Avenida Paulista, em São Paulo. A silhueta da cidade se esvaía por trás do reflexo de Helena Rios. Rosto pálido, lábios trêmulos, uma mulher tentando respirar por entre a devastação. Seu marido, Gabriel Biel Machado, estava sentado do outro lado da mesa. Em um terno Armani cor carvão, ele batucava uma caneta Montblanc nos papéis do divórcio como um metrônomo de crueldade. Sua advogada sorria com arrogância. Ao lado dela, uma jovem executiva de relações públicas, a mulher sobre a qual todos sussurravam, retocava o batom usando a tela do seu iPhone. "Assine, Helena!" Biel disse com frieza. "Vamos acabar com essa farsa." As mãos de Helena tremeram ao se aproximar da caneta. Com 7 meses de gravidez, ela tentava esconder o tremor sob as mangas de seda do vestido. O cheiro do perfume caro da amante lhe queimou a garganta. Olhou para o nome impresso em tinta preta. Helena Rios de Machado. O nome que um dia acreditou que duraria para sempre. Biel se recostou, a voz escorrendo dele. "Não finja que esse bebê vai mudar alguma coisa. No que me diz respeito, ele pode nem ser meu." As palavras cortaram seu peito como vidro. A advogada tossiu, tentando esconder um sorriso malicioso. Helena conteve as lágrimas, sentindo o chute do bebê, como se a criança pudesse perceber sua dor. Ela assinou. Cada traço de tinta parecia estar enterrando sua vida anterior. Biel empurrou os papéis para o lado, olhou para a amante e sussurrou algo que a fez rir. Helena se levantou da cadeira, agarrando a barriga, e sussurrou: "Você vai se arrepender disso." O sorriso de Biel se acentuou. Lá fora, flashes explodiram. Os paparazzi capturavam o momento em que ela saiu, encharcada pela chuva, lágrimas se misturando ao rímel. São Paulo observava, faminta por escândalo. Ela tentou procurar o carro, mas o telefone vibrou com uma mensagem do banco. Sua conta foi suspensa. Sua respiração parou. Biel havia congelado suas finanças. Ela cambaleou até a calçada, tremendo, perdida entre táxis amarelos e guarda-chuvas. A cidade parecia enorme, implacável. Ela pressionou a palma da mão contra o estômago e sussurrou: "Agora somos só você e eu." Um relâmpago cruzou o horizonte. De repente, uma mulher correu em sua direção. Carla Vieira, sua velha amiga e advogada. "Helena, não desmaie. Alguém estava tentando te contatar a manhã toda", gritou Carla, segurando-a. "Quem?" perguntou Helena fracamente. Carla tirou um envelope encharcado da bolsa. "Um homem chamado Dr. Ramiro Santos. Ele diz que é o testamenteiro do patrimônio da sua mãe. Precisa te ver hoje, antes da meia-noite." Helena piscou desorientada. "O patrimônio da minha mãe?" Carla assentiu, os olhos arregalados. "Ele disse que é urgente. Algo sobre um testamento e um fundo fiduciário em seu nome." A chuva caía com mais força, abafando o ruído da cidade. Helena olhou para o envelope, tremendo em sua mão. Pela primeira vez naquele dia, um vislumbre de esperança atravessou a tempestade. Mas enquanto um Mercedes preto estacionava por perto, um homem lá dentro tirou uma foto e fez uma ligação. Ela assinou: "Prossiga para a fase 2. Na manhã seguinte, São Paulo parecia ter sido lavada. A luz do sol se derramava sobre os jardins, brilhando nas vitrines da Dior e nas torres de vidro. Mas Helena Rios estava sentada no pequeno escritório de advocacia de Carla no centro, com os olhos inchados, agarrando aquele envelope úmido como se fosse o último salva-vidas que lhe restava. Carla colocou 2 xícaras de café na mesa. "Beba isso! Parece que você não dorme há dias."
Helena tentou sorrir. Não durmo. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rosto dele quando assinei aqueles papéis. Carla suspirou. Biel é um tubarão. Mas se esse tal Dr. Ramiro Santos for quem diz ser, talvez você finalmente tenha algo que ele não pode tirar. Com dedos trêmulos, Helena abriu o envelope. Dentro havia uma única carta com iniciais douradas gravadas. R. Fundo Fiduciário. Confidencial. Seu coração acelerou enquanto lia. Senhorita Rios, como testamenteiro do patrimônio de sua falecida mãe, devo informá-la de que as condições de sua herança serão ativadas em seu 30º aniversário. No entanto, uma liberação antecipada pode ser concedida sob circunstâncias específicas. Uma delas acaba de ocorrer. Os olhos de Carla se arregalaram. Helena, isso pode ser enorme. Helena levantou o olhar. Mas minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Pensei que não tinha sobrado nada. Carla se inclinou. Sua mãe fazia parte do Fundo Fiduciário Familiar Rios, certo? Isso é a velha nobreza de São Paulo. Talvez ela o tenha escondido para te proteger. Antes que Helena pudesse responder, o telefone fixo de Carla tocou. Carla Vieira, advogada, ela disse e, em seguida, franziu a testa. Sim, ela está aqui. De quem? Sua voz suavizou. Doutor Santos, só um momento. Carla acionou o viva-voz. Uma voz masculina profunda e serena encheu a sala. Senhorita Rios, sou o Dr. Ramiro Santos. Eu gerencio o patrimônio Rios. Você é a única herdeira sobrevivente. Helena congelou. Não pode ser... É mais do que correto, disse Santos. Mas ouça atentamente. O fundo fiduciário só pode ser transferido se a senhora demonstrar que é financeira e emocionalmente capaz de uma vida independente. Isso significa que não deve haver dependência conjugal. Não deve compartilhar bens, nem ter uma instabilidade psicológica que possa colocar em perigo os herdeiros. Carla franziu a testa. Herdeiros? Ele está se referindo aos filhos dela? Correto, respondeu Santos. Se a senhorita Rios puder demonstrar a tutela completa e estabilidade mental em um prazo de 12 meses, o fundo fiduciário será ativado por mais de 50 milhões de reais em ativos diversificados. Helena quase deixou o telefone cair. 50 milhões de reais? Mas antes que pudesse respirar, Santos acrescentou. Senhorita Rios, há mais alguém que já sabe. Recebi uma consulta anônima esta manhã sobre sua elegibilidade. Meu sistema foi invadido. A mandíbula de Carla se apertou. Fria. O coração de Helena bateu forte. Biel deve ter visto a carta. Ele vai tentar provar que sou instável, talvez até incapaz de ser mãe. O tom de Santos ficou sombrio. Então você deve permanecer nas sombras. Os observadores do fundo fiduciário estão vigiando. Se você for vista como volátil, o conselho pode congelar sua reivindicação. Um silêncio denso pairou sobre elas. Helena olhou para Carla, o medo revirando seu estômago. Então, se eu desmoronar, chorar ou até ficar com raiva publicamente, posso perder tudo. Exato, disse Santos. Você deve demonstrar força. E mais uma coisa, precisará de uma avaliação profissional do seu bem-estar. Posso recomendar alguém discreto. Carla rabiscou notas. Nós cuidamos disso. Ela só precisa de tempo e espaço. Mas antes que Santos desligasse, seu tom suavizou. Senhorita Rios, sua mãe acreditava que a senhora se levantaria quando todos esperavam que caísse. Não permita que eles estejam certos sobre a senhora. A linha ficou muda. Helena olhou pela janela. Táxis amarelos deslizando na frente das vitrines da Dior e Cartier. O mundo continuava se movendo como se nada tivesse mudado. No entanto, tudo havia mudado. Carla tocou seu ombro.
Vamos lutar com inteligência, Helena. Mas primeiro, temos que te levar para um lugar seguro, onde ninguém possa te encontrar. Lá fora, do outro lado da rua, um homem de sobretudo cinza abaixou a câmera do celular e se afastou, murmurando no fone de ouvido. Fase 2 confirmada. Envie para Biel. E assim, Helena percebeu que não havia escapado. O jogo tinha acabado de começar. Quando o anoitecer se instalou sobre São Paulo, a cidade havia se transformado em um rio de luzes. Carla dirigia seu Mercedes Classe S, preto, pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, olhando para Helena através do para-brisa embaçado pela chuva. Helena estava sentada em silêncio, uma mão aninhando sua barriga e a outra agarrando um lenço amassado. Você precisa descansar, Helena, disse Carla em voz baixa. Vamos para o meu apartamento esta noite. É mais seguro. Helena assentiu, olhando pela janela. O letreiro brilhante da Cartier refletia no vidro, lembrando-a das promessas de Biel, a pulseira de diamante que ele lhe deu uma vez por ser paciente. Agora, essa mesma pulseira estava penhorada em uma loja no centro para pagar suas contas médicas. Seu telefone vibrou. Uma nova mensagem apareceu. Você acha que pode se esconder? Você não é apta para criar o meu filho. Seu peito apertou. Carla, ele sabe. Os nós dos dedos de Carla ficaram brancos no volante. Ignore. Ele está tentando fazer você perder a cabeça. Você ouviu o que Santos disse. Eles estão vigiando. Você não pode mostrar fraqueza. Helena pressionou a mão contra o estômago. Eu estou tentando. Mas ela ofegou de repente. Carla, o bebê! O carro parou bruscamente quando Carla pisou no freio. Helena! Helena se dobrou. Uma dor aguda atravessou seu abdômen. Algo está errado? Minha barriga! Oh, meu Deus! Os instintos de Carla foram acionados. Ela encostou na calçada, ligou as luzes de emergência e discou 192. Mulher grávida. 30 semanas. Dor intensa. Possível parto prematuro. Faria Lima. Rápido. A chuva caía com mais força, abafando sua voz. Em poucos minutos, o lamento de uma ambulância cortou a tempestade. Os paramédicos correram, subindo Helena em uma maca. Sua visão embaçou com a dor e a luz. Carla subiu ao seu lado, segurando sua mão. Enquanto a ambulância acelerava pelas ruas, Helena sussurrou. Carla, se algo acontecer, prometa que você vai protegê-los. Não se atreva a falar assim, disse Carla com ferocidade. Você vai ficar bem. O telefone de Helena vibrou novamente. Uma nova mensagem. Talvez o mundo fosse melhor sem você. O rosto de Carla se contorceu. Aquele psicopata é um estressor. Mas antes que ela pudesse terminar, um guincho rasgou o ar. A ambulância deu um solavanco violento quando outro carro desviou para o seu caminho. Metal rangiu contra metal. Helena foi jogada lateralmente. Carla bateu o ombro na parede. As sirenes morreram no meio do uivo. Fumaça, vidros, estilhaços. Quando Helena abriu os olhos, ela estava de cabeça para baixo, ainda amarrada. O paramédico gemia ao lado dela, inconsciente. A voz de Carla soou fracamente de algum lugar de fora. Ajuda! Alguém nos ajude! Pela porta quebrada, Helena viu um homem parado na chuva, de capuz preto, o rosto escondido. Ele a encarou antes de desaparecer no beco. Momentos depois, outro carro derrapou e parou. Um homem alto com um casaco escuro saltou, gritando para os socorristas que chegavam. Sua voz era calma, autoritária. Tragam a maca, movam-na com cuidado. Ela está grávida. Helena tentou se concentrar. O homem se inclinou. Seus olhos, cinzentos e firmes, encontraram os dela. Você vai ficar bem. Eu te peguei. Sua visão
desbotou quando ela ouviu Carla dizer: "Aquele é Ricardo Rico Vieira, o investidor bilionário. Ele estava logo atrás de nós, viu tudo." A voz de Ricardo foi a última coisa que ela ouviu antes de perder a consciência. Ela não vai morrer esta noite. Mas enquanto ela desmaiava, os paramédicos descobriram o cabo do freio da ambulância, cortado de forma limpa. Isso não foi um acidente, foi um aviso. A próxima coisa que Helena sentiu foi a luz branca ofuscante da sala de emergência e o som acelerado do monitor, de seu próprio coração. O cheiro antisséptico queimou sua garganta. Ela tentou se mover, mas a dor rasgou seu abdômen. Alguém pressionou suavemente seus ombros. "Calma, senhora Rios", disse uma enfermeira. "A senhora sofreu um acidente. Está no hospital sírio-libanês em São Paulo. Precisa manter a calma pelos bebês." Bebês. A palavra ecoou em seu torpor. "Os bebês?" ela sussurrou. Carla apareceu ao seu lado, com um braço na tipóia, os olhos vermelhos, mas viva. "Eles estão tentando fazer com que fiquem dentro por mais algumas semanas." Helena apenas respirou. "E..." A expressão do médico por trás da máscara era sombria. "Não podemos esperar. Ela tem descolamento de placenta. Preparem-se para uma cesariana de emergência." A sala explodiu em movimento. Enfermeiras rolando bandejas, luzes piscando, um monitor apitando como um despertador de sobrevivência. Carla apertou a mão de Helena. "Eu estarei bem aqui, ok? Você não está sozinha." Helena assentiu fracamente, a voz trêmula. "Se nascerem prematuros, eles vão conseguir?" O médico não respondeu. Momentos depois, ela foi levada para a sala de cirurgia, cercada por paredes estéreis e luzes de neons unindo. O anestesista se inclinou sobre ela. "Respire fundo, senhora Machado." "Não, Machado," ela sussurrou com os olhos esvoaçando. "Rios." Um leve sorriso brilhou sob a máscara dele. "Rios, então. Você está segura agora." Através da névoa da dor e medicação, Helena ouviu a voz do médico. O primeiro coroando: "Prontos, força." Um choro minúsculo rasgou o ar. Depois outro. Depois mais um. 3 choros, sobrepostos, irregulares, mas vivos. O som encheu a sala estéril com algo maior do que esperança. As enfermeiras murmuraram: "Trigêmeos, todos respirando." Helena soluçou de alívio. "Meus bebês estão vivos." Um dos doutores se dirigiu a alguém na porta. "Precisaremos de suporte imediato da UTI neonatal." Foi então que ela ouviu Ricardo Vidal, o homem do acidente. Seu casaco estava encharcado de chuva. Seus olhos cinzentos fixaram-se nela com preocupação. "Não sou da família", ele disse à enfermeira, "mas cubro todos os custos médicos dela. Certifique-se de que ela receba o melhor atendimento que este hospital pode oferecer." A enfermeira hesitou. "Senhor, isso é..." "Eu disse todos os custos", repetiu Ricardo, seu tom calmo, mas absoluto. Enquanto Helena entrava e saía da consciência, ela o viu tirar um elegante cartão preto e entregá-lo à equipe. Em seguida, seu olhar suavizou ao encará-la. "Você está segura agora, senhorita Rios. Você conseguiu." Quando ela acordou, horas depois, a tempestade havia passado. A cidade lá fora brilhava prateada sob o horizonte. Carla dormia na cadeira de canto ao lado da cama de Helena. Ricardo estava olhando através do vidro da sala neonatal, onde 3 pequenas incubadoras brilhavam sob luzes azuis pálidas. "Eles são tão pequenos", ele sussurrou. Ricardo se virou. "Pequenos, mas fortes, como a mãe deles." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Obrigada por nos salvar." Ele deu de ombros levemente. "Você teria feito o mesmo por outra pessoa?" Então seu tom ficou sério.
Mas Helena, aquela ambulância... Os freios foram cortados. A polícia encontrou evidências claras de manipulação. Sua respiração parou. Você quer dizer... Ele assentiu. Alguém queria ter certeza de que você nunca chegaria viva a este hospital. Um silêncio pesado e elétrico se espalhou entre eles. O zumbido das incubadoras era o único som. A mão de Helena tremeu enquanto ela estendia a mão para o vidro que a separava de seus filhos. Então, quem quer que sejam, ela disse em voz baixa. Eles acabaram de falhar. Ponto. Mas lá fora, naquele mesmo hospital, um homem de capuz preto observava através da chuva e sussurrou em seu telefone. Ela sobreviveu. Inicie a fase 3. 3 semanas após o acidente, a neve cobria São Paulo como o próprio silêncio. Helena estava sentada perto da janela do hospital, seu corpo ainda fraco, com o olhar fixo nas luzes da cidade que cintilavam além do vidro. Seus trigêmeos, Eva, Léo e Noah, nomes adaptados, dormiam na sala neonatal, minúsculos, mas mais fortes a cada dia. Ela tocou a pulseira de cristal ao redor do pulso, que carregava os nomes deles. Carla entrou, sem tipóia, segurando uma pasta elegante. Pronta para isso? Helena suspirou. Se for outra conta de hospital, não. Carla sorriu fracamente. Não é. É a reunião que o Dr. Santos agendou. Ele está vindo aqui com o administrador do fundo fiduciário. Administrador do fundo fiduciário? Sim, disse Carla. Aparentemente a herança não é tão simples quanto sacar um cheque. Está ligada a ser um fundo fiduciário corporativo, Rios Investimentos. Antes que Helena pudesse assimilar, a porta se abriu. Dr. Ramiro Santos entrou, cabelo grisalho, sobretudo azul marinho, a postura de um homem que carregava segredos há muito tempo. Atrás dele estava outro homem, alto, terno impecável, olhos cinzentos familiares. Ricardo. Senhor Vidal? Helena piscou. O que você está fazendo? Santos sorriu educadamente. Ah, vejo que já se conheceram. O senhor Vidal não é apenas o homem que a salvou. Ele também é um dos administradores do patrimônio de sua mãe. O ar ficou imóvel. Os dedos de Helena apertaram a manta. Você é o quê? Ricardo parecia desconfortável. Eu não te contei porque não era o momento certo. Fui nomeado anos atrás para supervisionar certas condições do fundo fiduciário. Sua mãe me escolheu quando eu trabalhava com a fundação dela. Ela disse que se algo acontecesse com ela, ela queria alguém que entendesse a integridade, não a ganância. Santos colocou a pasta no colo de Helena. Sua mãe, Margarita Rios, deixou ações de controle na Rios Investimentos, várias propriedades nos Jardins e um fundo de investimento de longo prazo avaliado em aproximadamente 50 milhões de reais. Helena prendeu a respiração. É impossível. Ela vivia de forma tão modesta. Ela escondeu, disse Santos em voz baixa. Ela queria que você crescesse com humildade. A herança se ativa apenas se você viver com independência e clareza moral, qualidades que sua mãe admirava. Ricardo acrescentou. Ela projetou isso para te proteger. Mas, Helena, há algo que você precisa saber. Santos pigarreou. O conselho revisou a imprensa recente. Eles estão preocupados, fotos suas saindo do tribunal chorando, histórias sobre instabilidade. Isso pode colocar sua qualificação em perigo. Carla franziu a testa. Isso é injusto. Ela passou por um trauma. É a condição, disse Santos. A percepção pública importa. Até que você demonstre total estabilidade e tutela, os ativos permanecerão bloqueados. Helena olhou para o horizonte, a fúria se misturando à dor.
Então o homem que me humilhou agora pode me custar o legado da minha mãe? A voz de Ricardo foi suave. Não, se você mantiver a calma e a estratégia, deixe-o pensar que você está destruída enquanto você se reconstrói em silêncio. Carla se inclinou. Vamos estabelecer um plano de contenção. Eu gerencio a papelada sob proteção legal. Ricardo pode lidar com as relações do fundo fiduciário. Helena hesitou. Então assentiu lentamente. De acordo. Mas se este fundo fiduciário é o último desejo da minha mãe, eu não vou permitir que Biel o destrua também. Santos sorriu. Bom, por que, senhorita Rios, você tem mais aliados do que pensa? Antes de sair, Ricardo lhe entregou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um delicado pingente de prata gravado com uma única palavra: coragem. Ela comprou para você antes de falecer, disse Ricardo. Era para eu te dar quando você estivesse pronta. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu não me sinto pronta para nada. Você não precisa, respondeu Ricardo. Você só precisa começar. Ponto. Mas enquanto eles saíam, Santos recebeu um e-mail criptografado em seu telefone. Gabriel Machado havia entrado com uma moção judicial alegando que a instabilidade mental de Helena colocava os trigêmeos em perigo. A guerra havia oficialmente começado. O inverno derreteu lentamente em uma primavera pálida e suave. 3 meses após o hospital, Helena se viu de pé na varanda de uma casa de campo no litoral baiano, uma das propriedades menores da herança de sua mãe. As ondas quebravam suavemente além das dunas, o ar cheio do aroma de sal e pinho. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, havia silêncio. Lá dentro, a casa não se parecia em nada com sua antiga vida com Biel. Sem pisos de mármore, sem perfeição estéril, apenas vigas de madeira, cortinas de linho pálido e uma lareira crepitando ao lado de uma cadeira de balanço, onde 3 Moisés estavam enfileirados. Eva, Léo e Noa dormiam profundamente, cada um com um gorro de tricô que Carla havia encomendado. Carla, guápida desempacando as compras, sorriu. Eu te abasteci. Fraldas, fórmula, lenços umedecidos e café descafeinado. Eu sei como você gosta. Helena conseguiu sorrir. Você não deveria ter feito tudo isso. Está brincando? Ver você ressurgir é minha vingança favorita. Elas riram suavemente. Parecia quase normal, mas quando Carla partiu naquela tarde, Helena notou um SUV preto estacionado perto das dunas. Ficou ali por quase 1 hora. Naquela noite, quando os bebês finalmente dormiram, Helena se aconchegou no sofá com seu Kindle, repassando um livro de hábitos. Ela sublinhou uma citação. Cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você deseja ser. Ela sussurrou para si mesma. Então, eu voto para ser forte. Os dias viraram semanas. Cada amanhecer trazia um novo ritmo. Alimentar, arrotar, escrever em um diário. Ela registrou cada detalhe. A risadinha minúscula de Eva, os chutes teimosos de Léo, a curiosidade tranquila de Noa. A cura veio em pequenas doses, como a maré recuperando a areia. Ricardo visitava a cada poucos dias, trazendo suprimentos e conselhos. Uma tarde, ele chegou com uma pasta Montblanc e um sorriso gentil. A auditoria do fundo fiduciário está concluída, ele disse. Você está oficialmente autorizada para a gestão independente. Os olhos de Helena se arregalaram. Você quer dizer que posso começar a tomar decisões? Ele assentiu. Dentro dos limites. Você pode controlar os projetos públicos da Rios Investimentos. Isso provará a sua capacidade. Helena hesitou. Biel não vai parar, certo? A expressão de Ricardo escureceu.
Ele está entrando com mais moções, alegando que você é emocionalmente incapaz e que inventou a herança. Ela sentiu o peito apertar. Inventou? Até onde ele pode ir? Mais baixo do que você imagina, disse Ricardo em voz baixa. Mas você tem algo que ele nunca terá: a simpatia pública. Naquela noite, eles ficaram do lado de fora assistindo ao pôr do sol. O céu queimava com rosa e dourado, refletindo no vidro do Mercedes de Ricardo. Ele olhou para ela, o vento levantando seu cabelo. Você me lembra minha esposa, ele disse em voz baixa. Não porque se pareça com ela, mas porque se recusa a quebrar. Helena olhou para baixo, a garganta apertada. Ela deve ter tido sorte. Não, ele disse. Eu tive. Seus olhos se encontraram, o tempo parando o suficiente para sentirem algo tácito. Ainda não era romance, mas reconhecimento. Duas almas marcadas pela perda. Mais tarde, naquela noite, enquanto a casa dormia, Helena se sentou perto da janela com seu laptop, redigindo planos para reabrir a fundação de caridade de sua mãe. Seu reflexo no vidro parecia mais calmo, mais sábio, renascido. Mas então a luz piscou. Uma vez. 2 vezes. As luzes se apagaram. Ela congelou, o coração martelando. De fora veio um zumbido fraco de motor. Através da cortina, ela viu faróis. O mesmo SUV preto estacionado perto das dunas. Uma sombra saiu, caminhando em direção à casa. Ela agarrou o telefone sussurrando. Carla, tem alguém lá fora? A ligação não conectou. Não havia sinal. Apenas o vento e seu coração palpitante. E enquanto ela procurava o objeto mais próximo, um monitor de bebê. Uma luz vermelha piscou no dispositivo que não estava ali antes. Alguém já estava vigiando-a de dentro. Na manhã após o apagão, Helena acordou com o choro fraco de seus bebês e o cheiro de sal no ar. A eletricidade havia retornado, mas a memória daquela sombra lá fora não a havia deixado. Cada rangido da velha casa a deixava tensa. Quando Carla chegou com as compras, os nervos de Helena estavam à flor da pele. Tinha alguém ontem à noite, disse Helena, andando de um lado para o outro. Eu vi faróis perto das dunas de novo. Carla franziu a testa. Vou ligar para a segurança local. Você não deveria estar sozinha aqui, Helena. Eu não posso ir agora, disse Helena, embalando o bebê Noah. Se eu fugir toda vez que sentir medo, Biel vence. Antes que Carla pudesse responder, uma voz profunda veio da soleira. Você não tem que fugir. Elas se viraram para ver Ricardo Vidal ali, de casaco de lã, a neve derretendo em seus ombros. O SUV que você viu era meu. Eu estava verificando a propriedade depois de receber uma ligação estranha de Santos. Alguém tentou acessar seus arquivos do fundo fiduciário novamente. Carla suspirou aliviada. Você nos assustou até a morte, Ricardo. Ele sorriu fracamente. Sinto muito. Eu não queria ligar caso seu telefone estivesse comprometido. Helena levantou o olhar. Comprometido? Seu monitor de bebê estava transmitindo via IP externo. Alguém plantou um sinal dentro. Não é aleatório. Helena sentiu-se enjoada. Alguém estava vigiando meus bebês? Sim, disse Ricardo em voz baixa. Mas eles não queriam apenas te assustar. Eles queriam reunir evidências, talvez para te incriminar como paranoica ou instável. É um jogo psicológico. Carla apertou a mandíbula. A equipe de Biel de novo. O tom de Ricardo endureceu. Então lutamos com mais inteligência. Eu tenho um amigo, especialista em segurança cibernética, ex-policial. Ele pode rastrear a fonte desse sinal. Até então, você está sob minha cobertura de segurança. Helena piscou. Eu não posso deixar você fazer isso.
Você já fez o suficiente. Você não me perguntou. Ele respondeu. Eu faço porque não posso vê-lo destruir outra boa pessoa. As palavras flutuaram pesadas entre eles. Por um momento ninguém falou. Lá fora, o mar rugia, as ondas quebrando como um trovão distante. Mais tarde, naquele dia, o amigo de Ricardo, um homem magro chamado Nick, chegou com equipamento. Ele se moveu pela casa em silêncio, escaneando cada dispositivo. O sinal estava vindo de um roteador via satélite, escondido embaixo do piso do quarto do bebê. Ele disse, é sofisticado, alguém profissional montou isso. Helena se sentou pesadamente. Profissional? Como? Nick olhou em seus olhos. Como vigilância corporativa, não paparazzi. Alguém com dinheiro, Carla resmungou. Dinheiro de Gabriel Machado? Ricardo exalou lentamente. Vamos apresentar um relatório, mas primeiro, vamos cortá-los. Naquela noite, Ricardo instalou uma nova rede criptografada. Helena o observou trabalhar ao lado da lareira bruxuleante. Sua concentração, sua calma, sua presença tranquila. Tudo parecia desarmantemente seguro. Por que você está me ajudando de verdade? Ela perguntou finalmente. Ele levantou o olhar, o brilho do fogo suavizando seu rosto. Porque eu estive onde você está. Eu perdi tudo uma vez. Minha esposa, minha paz. Alguém mentiu e o mundo acreditou. Ninguém merece se afogar sozinho. Ela engoliu em seco. Obrigada. Ele sorriu levemente. Não me agradeça ainda, isso não acabou. O som do vento preencheu o espaço entre eles. O bebê se moveu, suspiros suaves enchendo o ar quente. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu algo que não ousava sentir. Confiança. Horas depois, muito depois de Ricardo ter partido, Helena estava perto da janela com Noah. As estrelas sobre o litoral baiano brilhavam fracamente. Então, do outro lado das dunas, ela viu uma pequena luz piscar 2 vezes, como um sinal codificado. Seu sangue gelou. Ricardo, por favor, me diga que é você. Ela sussurrou. Mas a quilômetros de distância, em São Paulo, Biel sorriu para a tela de seu telefone, enquanto uma transmissão ao vivo se reconectava. A casa de campo dela estava visível mais uma vez através de uma nova câmera oculta. A fase 4 tinha acabado de começar. No início do verão, o litoral baiano irradiava sob o sol. A brisa do mar trazia uma promessa tranquila de renovação. Mas Helena Rios não confiava mais na calma. Ela passou semanas reconstruindo firewalls ao redor de seus dispositivos, muros legais ao redor de seus filhos. O medo não tinha desaparecido, mas havia se transformado em algo mais nítido. Resolução. Naquela manhã, Ricardo chegou com uma pasta azul marinho sob o braço. Você tem sua autorização, ele disse, colocando-a na mesa de madeira. O Conselho do Fundo Fiduciário aprovou seus direitos de gestão provisória para a Rios Investimentos. É hora de você recuperar seu nome. Helena piscou. Você quer dizer que posso gerenciar parte da empresa? Ele assentiu. Não toda ainda, mas você supervisionará projetos comunitários e relações públicas. Isso provará sua estabilidade para o Conselho e para o mundo. Carla, participando por videochamada, aplaudiu. Este é o seu arco de retorno, amiga. Vamos torná-lo cinematográfico. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Por onde eu começo? Ricardo se inclinou. Vamos montar um espaço de escritório no centro. Minha empresa pode emprestar pessoal até que você contrate o seu. Apenas mantenha-se visível, serena, profissional. Deixe Biel te subestimar. 3 dias depois, Helena atravessou as portas giratórias de um arranha-céu de São Paulo, vestida com um terno creme e saltos baixos.
O saguão brilhava com mármore e luz. Não era apenas um prédio, era o legado de sua mãe recuperado. Ela pegou o elevador até o 32º andar, o coração acelerado enquanto as portas se abriam para um escritório de vidro com vistas panorâmicas da cidade. Uma jovem assistente lhe entregou uma caneta Montblanc. Senhorita Rios, os contratos para a renovação do centro estão prontos para sua assinatura. A caneta estava firme e segura. Ao meio-dia, Ricardo apareceu para verificar seu progresso. Qual é a sensação? Ela sorriu fracamente. Como respirar depois de estar debaixo d'água por muito tempo? Eles passaram a tarde revisando propostas, as cabeças inclinadas sobre planilhas que brilhavam nas telas dos MacBooks. Lá fora, o horizonte se estendia interminável e brilhante. Mas assim que Helena começou a acreditar que as coisas estavam mudando, a ligação de Carla entrou, com a voz tensa. Temos um problema. Biel solicitou a custódia compartilhada e pediu ao tribunal para avaliar sua aptidão mental. Alega que você tem delírios que orquestrou a vigilância. O pulso de Helena disparou. Ele é louco! Nós temos provas! A situação pública está mudando. Carla interrompeu. Ele contratou uma agência de relações públicas. Eles já estão alimentando histórias de blogs de fofoca sobre suas crises emocionais. A mandíbula de Ricardo se apertou. Então contra-atacamos com mais inteligência, fatos, não indignação. Naquela noite, Helena ficou na janela de seu escritório enquanto São Paulo cintilava abaixo. Ela se lembrou das palavras de Biel na audiência de divórcio. Ninguém vai acreditar em você. Agora, ela tinha que provar que ele estava errado. Ela começou a redigir sua própria declaração para a imprensa. Nada defensivo, nada emocional, apenas a verdade. Uma mãe recuperando seu nome. Ela anexou fotos de seus planos de relançamento da Caridade, provas de seu trabalho, seus relatórios médicos confirmando sua saúde. Carla revisou o rascunho e disse em voz baixa: "Isso não é apenas controle de danos, é redenção." Horas depois, a publicação foi ao ar na conta verificada da Rios Investimentos. Em minutos virou tendência. Milhares de comentários choveram, mulheres torcendo, compartilhando histórias de sua própria resiliência. Helena se recostou, o coração batendo. Pela primeira vez, Biel não estava controlando a narrativa. Mas às 2 da manhã, uma notificação tocou em seu telefone. Um novo e-mail. Assunto: "Você não pode me vencer, Helena." Uma única foto estava anexada. Imagens de segurança granuladas dela segurando a mão de Ricardo no escritório. Sua garganta apertou. Abaixo da imagem, uma linha a encarava. "Te vejo nos tribunais, querida." E enquanto ela olhava para a tela, as luzes da cidade lá fora piscaram, como se a própria São Paulo estivesse avisando que sua ascensão tinha acabado de entrar em alturas perigosas. Em meados de julho, o calor de São Paulo parecia sufocante. Cada manchete de jornal parecia gritar seu nome. Helena Rios, mãe instável. O bilionário Ricardo Vidal, novo amor. Caridade de fachada. Biel havia conseguido. Ele havia envenenado o público contra ela com mentiras polidas e fofocas pagas. Dentro de seu escritório, Helena estava paralisada diante de uma parede de telas brilhantes. A diretora de Relações Públicas de Ricardo, uma mulher serena chamada Marisa, clicava nos slides. "Biel está te incriminando como emocionalmente errática. Alega que você está gastando fundos fiduciários em férias de luxo e vazando fotos suas e de Ricardo." A voz de Helena tremeu. "Mas eu nem saí de São Paulo." "Isso não importa", disse Marisa.
As pessoas não acreditam em fatos, elas acreditam em histórias, especialmente em trágicas com vilões para odiar. Neste momento, você é a vilã deles. Carla irrompeu, agitando uma pasta. Eu tenho a ordem de avaliação de custódia. O juiz quer revisar sua aptidão como mãe. Biel está pressionando por visitas supervisionadas. Ele foi para o nuclear. Ricardo estava parado no canto, em silêncio, com a mandíbula apertada. Finalmente, ele disse: então vamos mostrar a eles quem Helena Rios realmente é. Ele se virou para Marisa. Prepare um espaço na mídia, uma entrevista ao vivo, rede nacional. Sem imprensa rosa, sem fofoca. Helena piscou. Você quer que eu vá para a televisão? Sim, disse Ricardo com firmeza. Conte sua história, não através de advogados, através de sua própria voz. Você tem se escondido, deixando-o te definir. É hora de você recuperar a narrativa. A ideia a aterrorizava, mas no dia seguinte ela estava sob as luzes do estúdio, o coração acelerado, enquanto maquiadores aplicavam pó em suas mãos trêmulas. O produtor sussurrou. Entramos ao vivo em 60 segundos. À sua frente estava a apresentadora do Manhã ao Vivo, um programa visto por milhões. A apresentadora sorriu com simpatia. Helena, obrigada por ser corajosa o suficiente para vir hoje. O Brasil ouviu muitas histórias sobre você, algumas cruéis, outras inacreditáveis. Qual é a verdade? Helena respirou fundo. A verdade é que eu não sou perfeita. Eu chorei quando assinei aqueles papéis do divórcio. Eu quebrei quando pensei que perderia meus bebês. Mas fraqueza não é loucura, é humanidade. A apresentadora se inclinou. E sobre seu relacionamento com Ricardo Vidal? Helena olhou diretamente para a câmera. Ele salvou minha vida, literalmente. Mas ele não é a minha história. Minha história é sobre sobrevivência. Minha história é sobre 3 bebês nascidos muito cedo que me ensinaram o que é realmente a força. O estúdio ficou em silêncio. Até a equipe parou. Helena continuou, a voz firme agora. Se as pessoas querem me chamar de instável porque me recusei a ser destruída pelo meu ex-marido, que seja. Mas o único rótulo que me importa é mãe. Os aplausos irromperam no estúdio. O segmento foi ao ar naquela noite e explodiu online. A hashtag de Justiça para Helena virou tendência em horas. Influencers, mães e até jornalistas se uniram à sua causa. De volta em seu escritório naquela noite, Carla irrompeu, sem fôlego. Você conseguiu. A maré está mudando. Até o tribunal está reconsiderando a revisão de custódia. Helena sorriu fracamente, com lágrimas nos olhos. Talvez a verdade ainda importe. Mas assim que a esperança florescia, Marisa correu para dentro, com o rosto pálido. Temos um problema. Ela deixou cair um tablet que mostrava documentos vazados selados como confidenciais. Isso acabou de se tornar público. Mostra grandes transferências de fundos da Rios Investimentos para a empresa de Ricardo, datadas do mês passado. O coração de Helena disparou. Elas eram para as melhorias de segurança da fundação. Eu sei, disse Ricardo com gravidade. Mas, fora de contexto, parece fraude. Biel acabou de compartilhar na conta verificada dele com a legenda: ela está roubando do fundo fiduciário da mãe para pagar seu amante. Carla praguejou baixinho. Ele está te incriminando de novo. Helena encarou a tela brilhante. Todo aquele progresso, toda aquela verdade, estava prestes a desmoronar sob mais uma mentira. E em algum lugar do outro lado de São Paulo, Gabriel Machado levantou um copo de uísque, assistindo à reprise da entrevista ao vivo em seu telefone. Belo discurso, querida, ele murmurou.
Vamos ver o quanto o mundo te ama amanhã. O outono se espalhou por São Paulo com ventos fortes e folhas douradas girando pela Avenida Paulista. Após meses de caos, Helena Rios foi convidada para o evento beneficente anual Crianças do Amanhã, o mesmo evento que Biel e sua amante, Sônia, co-presidiam naquele ano. A ironia não escapou a ninguém. Carla bateu o convite na mesa de Helena. Isso é uma isca, eu sei, disse Helena calmamente, virando o cartão. Mas também é um palco. Se eu ficar em silêncio, sou o fantasma da história dele. Se eu aparecer, sou a manchete. Ricardo cruzou os braços. Você entende onde está se metendo? Ele vai tentar te humilhar em público. Helena levantou o olhar. Seus olhos não eram mais suaves, mas firmes. Então eu o deixarei tentar. Naquela noite, o hotel Copacabana Palace irradiava como ouro líquido sob os lustres de cristal. Os paparazzi se alinhavam no tapete vermelho. Convidados de Dior e Versace passavam pelos flashes. E então, um silêncio. Helena chegou. Ela usava um vestido simples, off-white, sem diamantes, sem glitter, apenas graça. Seu cabelo estava preso, a maquiagem sutil. Sua presença era radiante. Todos os olhos se voltaram para ela. Senhorita Rios, é verdade que a senhora roubou fundos? Gritou um repórter. Helena sorriu suavemente. A verdade já sobreviveu a mentiras piores. Lá dentro, o salão de festas era um mar de taças de champanhe e sussurros. Biel estava perto do palco principal, de smoking impecável, Sônia agarrada ao seu braço como um acessório. Quando ele viu Helena, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Ora, ora, ele disse quando ela se aproximou. Eu não esperava que você desse as caras por aqui, querida. Ela sustentou o olhar dele com frieza. Você ainda me subestima. Sônia interveio, sua voz doce e venenosa. Cuidado, Biel. Ela pode transmitir isso ao vivo e chorar de novo. Helena sorriu fracamente. Oh, Sônia, não se preocupe. Eu estou guardando minhas lágrimas para pessoas com alma. Ricardo apareceu ao seu lado, oferecendo-lhe o braço. A energia da sala mudou. Os fotógrafos dispararam como um incêndio. Vamos? Ele perguntou. A mandíbula de Biel se apertou. Você acha que desfilar com outro homem te torna inocente? O tom de Ricardo foi calmo, mas afiado. Não, mas a torna intocável. A banda começou a tocar. Quando Helena entrou na pista de dança com Ricardo, a multidão se abriu. As câmeras capturaram cada movimento deles. Elegância envolta em desafio. No meio da noite, o apresentador pegou o microfone. Esta noite honramos aqueles que reconstroem a esperança para crianças carentes. Senhorita Helena Rios nos daria a honra de apresentar o discurso principal? As pessoas disseram que ela não era apta. Muito emocional. Muito quebrada. Mas talvez as pessoas quebradas entendam a necessidade melhor do que ninguém. Esta noite, eu não estou aqui para provar meu valor. Estou aqui para honrar aqueles que nunca desistiram. Mesmo quando o mundo os chamou de indignos, os aplausos se espalharam pela sala. A expressão de Biel endureceu. Então, como se o destino tivesse cronometrado, Carla apareceu perto do fundo. Telefone na mão, sussurrando urgentemente para Ricardo. Ela tinha acabado de receber algo em um e-mail de um remetente anônimo. Um arquivo. Ricardo escaneou e congelou. Ele se inclinou para Helena enquanto ela descia do pódio. Nós pegamos, ele sussurrou. O quê? Ela exalou. As transferências bancárias que Biel usou para te incriminar, rastreadas para a própria conta offshore dele. Ele as enviou. Seus olhos se arregalaram. Você tem certeza? Carla assentiu do outro lado da sala. Positivo.
Temos prova digital. Helena se endireitou, o coração batendo. A noite tinha acabado de mudar. Biel, alheio, levantou seu copo para ela zombeteiramente. Pelos segundos chances, querida. Ele sorriu friamente. Pelas últimas. E enquanto as câmeras piscavam, Helena soube que aquilo não era apenas um evento de gala. Era seu campo de batalha. Amanhã, as mesmas manchetes que a crucificaram o enterrariam. A gala deveria ter terminado em triunfo. O discurso de Helena havia emocionado os doadores até as lágrimas. E o sussurro de Ricardo, "Nós pegamos", ressoou como uma promessa de justiça. Mas o destino, cruel e teatral, não havia terminado de testá-la. Quando o serviço de jantar começou, Gabriel Machado subiu ao palco sem ser convidado. Seu smoking brilhava sob os lustres. A confiança escorria de cada palavra. "Senhoras e senhores", ele disse, microfone na mão. "Antes de celebrarmos a noite, eu gostaria de corrigir um pequeno mal-entendido sobre a mulher que acabamos de aplaudir." A multidão ficou imóvel. Helena congelou no meio do passo. Biel sorriu como um político. "Muitos de vocês leram os artigos, viram a evidência, grandes somas de dinheiro faltando na fundação de sua mãe, canalizadas diretamente para a empresa do senhor Ricardo Vidal. Uma história de amor muito moderna, não é? Trágica, escandalosa e lucrativa. Uma onda de murmúrios percorreu o salão de festas. As câmeras piscaram. Sônia, radiante de presunção, observava de sua mesa, agitando seu champanhe. Helena sentiu o ar se esvair de seus pulmões. Ricardo se levantou instantaneamente. "Sente-se, Biel. Você já disse o suficiente." Biel sorriu zombeteiramente. "Não se faça de herói, Ricardo. Nós dois sabemos que essa mulher tem manipulado você e o sistema desde o primeiro dia. Olhem para ela. Iluminação perfeita, lágrimas perfeitas, uma fraude nascida para a simpatia." A plateia observou cativada pela crueldade. Helena deu um passo à frente. Sua voz, suave, mas firme, cortou o ruído. "Você está certo, Biel. Eu chorei. Chorei quando você chamou nosso filho não nascido de erro. Chorei quando você congelou minhas contas e me deixou sem nada. Mas esta noite..." Ela levantou o queixo. "Eu terminei de chorar por você." Os suspiros flutuaram pela multidão. Biel abriu a boca, mas ela continuou. Mais forte agora. "Você fala de histórias de amor. Aqui está a verdade. Você não me perdeu porque eu era fraca. Você me perdeu porque eu finalmente vi como a força se parecia." A sala explodiu em aplausos. Até alguns dos parceiros de Biel se viraram desconfortáveis. Mas Biel não tinha terminado. "Discurso comovente, Helena", ele zombou. "Quase faz as pessoas esquecerem que o fundo fiduciário de sua mãe financiou aquele apartamento onde você se esconde." Ricardo se aproximou. "Aquele apartamento foi legalmente transferido sob o patrimônio Rios." "Claro", Biel interrompeu. "Talvez ela também tenha seduzido o administrador." As palavras ressoaram como um trovão. O público ofegou. As câmeras se aproximaram do rosto de Helena. Sua compostura vacilou, mas apenas por um batimento. Os punhos de Ricardo se fecharam, mas ela tocou seu braço. "Não", ela disse em voz baixa. "Ele não vai me arrastar para a lama." Ela se virou para Biel, sua voz calma, quase compassiva. "Você continua usando minha dor como entretenimento, Biel. Mas a diferença entre você e eu curo, você age." Por um momento, o silêncio se manteve pesado. Então, o apresentador, suado e nervoso, pegou o microfone. "Obrigado, Sr. Machado, mas vamos voltar à nossa programação normal." O sorriso de Biel vacilou.
O aplauso que se seguiu não foi para ele, foi para ela. Carla se aproximou, telefone na mão, sussurrando urgentemente. Helena, os dados. Dr. Santos e eu rastreamos as transferências. E está feito. Amanhã de manhã a imprensa vai saber de tudo. Helena exalou tremulamente. Então esta noite ele pode ter o momento dele. Enquanto ela saía do salão de festas, os flashes a seguiram, mas desta vez não com escárnio. Os repórteres gritavam perguntas, as vozes agora diferentes, quase reverentes. Lá fora, o ar frio mordeu suas bochechas. Ricardo a alcançou nas escadas do Copacabana Palace. Você lidou com isso como realeza? Ele disse em voz baixa. Ela sorriu fracamente. Não, como uma mulher que finalmente terminou de sangrar. Mas no andar de cima, enquanto Biel servia outro copo, seu telefone vibrou com uma mensagem criptografada. Os arquivos estão comprometidos. Ela tem tudo. O copo escorregou de sua mão, estilhaçando-se como o império que ele pensou que nunca cairia. Na manhã após a gala, São Paulo fervilhava de rumores. Toda a mídia repetiu a humilhação de Biel. Todos os programas de entrevistas analisaram a calma rebeldia de Helena. Mas enquanto o mundo especulava, Helena e Carla já estavam 2 passos à frente, imersas em evidências dentro do escritório de Carla, na Avenida Paulista. Pilhas de e-mails impressos, transferências bancárias e notas internas cobriam a mesa de Carvalho. O zumbido da cidade mal as alcançava. Ricardo estava sentado de frente para elas, com as mangas arregaçadas, rolando a tela de um laptop cheia de documentos digitais. Carla murmurou. Ele construiu um labirinto de empresas de fachada, Ilhas Cayman, Zurique, até Singapura. Cada centavo dos supostos fundos fiduciários perdidos foi direto para a Machado Holdings sob nomes falsos. Ricardo se inclinou. Ele sabia como esconder, mas não perfeitamente. Olhe-me aqui, a mesma assinatura, carimbo de data diferente. Ele se esqueceu de mudar os metadados. Helena esfregou as têmporas. Então temos prova de que ele fabricou tudo. Não apenas isso, disse Carla, deslizando uma pasta em sua direção. Temos o suficiente para provar que ele desviou fundos de sua própria empresa, usou a Fundação Rios como fachada e tentou te incriminar por isso. Helena olhou para os arquivos, o coração acelerado. Finalmente podemos acabar com isso. Carla hesitou. Talvez, mas precisamos de mais uma peça, uma testemunha dentro da Machado ou um Vasconcelos que possa verificar esse rastro documental. Caso contrário, os advogados de Biel vão nos enterrar em tecnicalidades. Ricardo assentiu. Alguém de dentro? A porta do escritório rangeu. Uma voz tímida disse. Talvez eu possa ajudar. Elas se viraram. Uma jovem estava ali, com os olhos vermelhos, tremendo, agarrando um pendrive. Quem é você? Perguntou Carla. Eu sou Laura Martins. Eu era a assistente executiva de Biel. Sua voz quebrou. Eu não aguento mais mentir por ele. Helena se levantou lentamente. Você trabalhou para ele quando... Laura assentiu. Desde antes do divórcio, eu sei de tudo. As transferências offshore, os recibos falsos, até os detetives particulares que ele contratou para segui-la. Ele disse que queria prova de instabilidade. Eu pensei que fosse negócio. Eu não sabia que ele ia te machucar. Ricardo lhe entregou uma garrafa de água. Você está fazendo a coisa certa agora. Laura conectou o pendrive ao laptop de Carla. A tela se encheu de recibos digitalizados, e-mails e ligações gravadas. Um nome de arquivo fez o estômago de Helena revirar. Ataque 4. Carla clicou. A voz de Biel ecoou pelos alto-falantes, fria, deliberada. Certifique-se de que ela pareça histérica em público,
Filtre os registros do hospital, as fotos chorando. Eu quero uma narrativa. A herdeira instável. Depois que eu tiver a custódia, ela pode desaparecer discretamente. A sala ficou em silêncio. Helena levou uma mão à boca. Seus olhos brilharam, mas sua voz permaneceu firme. Isso é o suficiente, sussurrou Carla. Isso vai enterrá-lo. Ricardo exalou, meio alívio, meio fúria. Vamos apresentar tudo ao tribunal e à imprensa simultaneamente, sem mais esperas. Mas antes que Carla pudesse responder, seu telefone tocou. Número desconhecido? Ela atendeu. E uma voz masculina distorcida soou. Você acha que esses arquivos vão salvá-la? Tente olhar pela janela do seu escritório. Carla congelou. Ricardo se virou bruscamente para o vidro. Do outro lado da rua, um homem de jaqueta escura estava em um telhado, a lente da câmera brilhando sob o sol da manhã. Ricardo fechou a persiana. Ele sabe que temos os arquivos. Carla agarrou sua bolsa. Precisamos nos mover agora. A evidência original fica comigo. Vocês dois sigam rotas separadas. O pulso de Helena martelou enquanto Ricardo a pegava pelo braço e a guiava pela escada de incêndio. Lá fora, as buzinas soavam, a cidade vibrando como adrenalina. O carro de Ricardo esperava na calçada. Enquanto eles aceleravam pelo tráfego, ele disse: depois que isso se tornar público, não há volta. Helena olhou pela janela, seu reflexo se fundindo com o horizonte. Bom, ela disse em voz baixa, eu não vou voltar. Ponto. Mas enquanto eles desapareciam no caos de São Paulo, um SUV preto os seguiu a uma distância constante. E lá dentro, Biel observava cada curva, sussurrando. Deixe-os correr. O caos está terminando. A chuva batia nos vidros da casa de segurança no centro de São Paulo, como se ecoasse o caos lá fora. A equipe de segurança de Ricardo havia mudado Helena, os bebês e Carla para lá, depois que o pendrive de Laura expôs tudo. O mundo lá fora ainda não sabia a verdade, mas dentro daquela sala ela estava prestes a detonar. Laura estava sentada à mesa de jantar, tremendo, uma xícara de café tremendo em suas mãos. Ela parecia mais jovem, sem o verniz corporativo do escritório de Biel. A culpa pesava muito em seus olhos. Eu deveria ter falado antes, ela disse em voz baixa, mas Biel fez todos assinarem acordos de confidencialidade. Ele ameaçou arruinar qualquer um que o cruzasse. Carla a acalmou. Você está segura agora. A divisão cibernética da polícia confirmou que os metadados coincidem com as transferências de Biel, mas seu testemunho o tornará irrefutável. Laura assentiu. Ele gravou tudo, até eu. Ele me fez armar para vocês, senhora Rios. Você se lembra do e-mail falso de seu médico sobre as avaliações pós-parto? Fui eu. Ele me ordenou que enviasse. A respiração de Helena parou. Você... Por quê? Laura balançou a cabeça, soluçando. Porque eu precisava do dinheiro para pagar as contas médicas do meu irmão. Mas então ele me disse que se você desmorrasse em público, ele me daria um bônus. Ele queria fotos suas chorando. Eu não sabia que ele iria tão longe. Ricardo cruzou os braços, sua expressão sombria, mas serena. Você está fazendo a coisa certa agora, Laura. E isso é o que importa. Carla colocou seu laptop na mesa. Vamos gravar uma declaração oficial esta noite, com carimbo de hora e notarizada. Será apresentada ao tribunal amanhã de manhã. Laura secou os olhos. Eu tenho mais uma coisa. Ela tirou um pequeno envelope da bolsa. Isso chegou ao escritório de Biel no dia seguinte ao seu acidente de carro. Eu não deveria ter aberto, mas a curiosidade venceu. É um recibo. Hotel Copacabana Palace, centro de São Paulo. Quarto 1412. Pago por G. Machado 2 horas antes de sua ambulância ser atingida. Helena congelou. A noite do acidente.
A mandíbula de Carla se apertou. Isso é prova de premeditação. Ricardo se aproximou. Isso é tentativa de assassinato. Por um momento, o único som foi a tempestade lá fora. Helena olhou para o recibo, o batimento de seu coração ecoando. Ele tentou me matar? Ela sussurrou. Laura assentiu. E quando ele soube que você estava viva, ele disse: comece a fase 3. Eu não sabia o que significava então. Agora eu sei. O telefone de Carla tocou. Ela olhou e praguejou. Biel acabou de entrar com uma liminar alegando que hackeamos seus servidores. Ele está partindo para a ofensiva. A mandíbula de Ricardo se apertou. Que ele faça. Assim que isso for para um tribunal federal, o império dele desmorona. A voz de Laura tremeu. Ele não vai parar em silêncio. Ele tem pessoas perigosas. O chefe de segurança dele, Mário, o Martelo, não é apenas um guarda. Ele é um ex-agente de inteligência privada. Helena se levantou da cadeira, o fogo substituindo o medo. Então eu paro de me esconder. Amanhã nós liberamos tudo. Cada arquivo, cada ligação, cada transferência bancária. Ele quer uma guerra? Bom, mas ele vai perder para o mundo inteiro. Ricardo olhou em seus olhos. Se fizermos isso, não sobra nenhuma proteção. Ele virá atrás de você pessoalmente. Eu não me importo, disse Helena. Ele tirou tudo, menos minha dignidade. Eu não vou permitir que ele tire isso também. Um relâmpago cruzou a janela, cortando seu rosto determinado como uma lâmina de luz. Carla exalou. Então amanhã faremos história. Não? Laura levantou o olhar. Eu vou testemunhar no tribunal, custe o que custar. Helena se aproximou, apertando suavemente a mão dela. Você é corajosa, Laura. Você quebrou o feitiço dele. É assim que os monstros morrem quando as pessoas que eles controlam encontram sua voz. Mas enquanto o trovão ecoava sobre a cidade, ninguém notou o sedã preto estacionado do outro lado da rua, com os faróis apagados. Lá dentro, o Martelo observava através de binóculos, murmurando em suas comunicações. Alvo confirmado. As ordens continuam as mesmas. Eliminar a testemunha antes da manhã. Ao amanhecer, o céu sobre São Paulo era uma folha de cinza arroxeado. Helena estava em frente aos tribunais, com um vestido azul marinho, o cabelo preso, o leve tremor em suas mãos escondido dentro dos bolsos de seu casaco. Não era mais apenas uma audiência de custódia. Era a guerra. Gabriel Machado havia invocado todos os favores, todas as mentiras, todo o charme manipulador que lhe restava. Lá dentro, a sala do tribunal fervilhava de câmeras e sussurros. Biel estava sentado na mesa da defesa, polido e arrogante. Sônia ao lado dele. Ele deu a Helena o mesmo sorriso que havia usado no dia em que ela assinou os papéis do divórcio. Confiante, cruel, certo de que ela quebraria novamente. Mas ela não quebrou. Ela se sentou ao lado de Carla e Ricardo, as costas retas, os olhos firmes. A juíza entrou, uma mulher severa, conhecida por sua tolerância zero a teatralidades. Caso número 18, Vara 462, anunciou o oficial de justiça. Machado contra Rios, audiência de custódia e contra-ação por fraude. O advogado de Biel se levantou primeiro, astuto e ensaiado. Meritíssima, meu cliente busca a custódia exclusiva com base na senhora Rios exibir instabilidade psicológica e indevida conduta financeira, ambas provadas por seu comportamento errático e as transferências vazadas de seu fundo fiduciário. Helena apertou a mandíbula, mas permaneceu em silêncio. Carla sussurrou. Não reaja. Espere a nossa vez. Em seguida, foi a vez de Carla. Ela se levantou, a voz firme. Meritíssima,
Temos evidências que demonstram que essas mesmas transferências se originaram no próprio Sr. Machado, projetadas para incriminar minha cliente. Também temos uma confissão gravada de sua assistente e provas forenses de manipulação de dados. A sala explodiu em murmúrios. A petulância de Biel vacilou. A juíza franziu a testa. A senhora tem esta prova pronta para apresentar? Carla assentiu. Sim, meritíssima. Incluindo o depoimento da senhora Laura Martins, ex-assistente executiva do Sr. Machado. O advogado de Biel zombou. A mesma assistente que está sendo investigada por roubo de dados, uma testemunha conveniente. Carla sorriu ironicamente. Talvez, mas também temos uma intimação federal que valida seus arquivos e sua presença física aqui hoje. A juíza assentiu. Prossiga. Laura, pálida, mas determinada. Ela subiu ao estrado. Sua voz tremeu apenas uma vez. O Sr. Machado me ordenou que falsificasse registros e vazasse fotos pessoais da Sra. Rios para a imprensa. Ele também pagou empreiteiros privados para interferir em seus registros médicos e financeiros. Biel pulou de pé. Mentiras! Eles estão pagando para ela dizer isso. Sente-se, Sr. Machado, advertiu a juíza. Laura continuou com a voz mais firme. Ele me disse, cito, ela é muito frágil para sobreviver a outro escândalo. Mais um empurrão e ela vai entrar em colapso. Os suspiros encheram a sala. Helena conteve as lágrimas, mas permaneceu serena. Carla entregou um pendrive à juíza. Para o registro, meritíssima, isso contém as gravações originais. A juíza inseriu o drive. Ao clicar em play, a voz de Biel ecoou pelos alto-falantes. Faça aparecer inapta, eu cuido do resto. Biel congelou. Todas as câmeras se voltaram para ele. O rosto de Sônia se contorceu. Ricardo se inclinou para Helena. É isso. Acabou. Mas Biel não era de desistir. Isso está fora de contexto, ele latiu. Isso é... A juíza bateu o martelo. Basta, Sr. Machado. Ela se dirigiu a Helena. Senhorita Rios, sua compostura neste procedimento é eloquente. O tribunal concede temporariamente a custódia total pendente de investigação posterior. Lágrimas encheram os olhos de Helena, mas ela as conteve. Carla apertou seu ombro. Enquanto saíam do tribunal, os flashes explodiram. Repórteres gritavam perguntas, mas Helena não parou. Ela olhou para Ricardo sussurrando. Finalmente acabou. Ricardo balançou a cabeça suavemente. Ainda não. Pessoas como ele não perdem em silêncio. Naquele momento, o telefone de Carla vibrou com uma nova mensagem. Seu sorriso desapareceu. É a Laura. Ela não chegou à casa de segurança depois do tribunal. O GPS dela parou a 2 quadras daqui. O sangue de Helena gelou. O que você quer dizer com parou? Carla engoliu em seco, os olhos arregalados. Parou, completamente. E do outro lado da cidade, um sedã preto estava parado sob um viaduto, a chuva batendo no teto. Lá dentro, o telefone de Laura brilhava fracamente no banco do passageiro. Ainda gravando, o último som capturado foi a voz de O Martelo sussurrando. Ordens cumpridas. A chuva não tinha cessado desde o veredito. Caía em lâminas lentas e implacáveis sobre São Paulo, banhando a cidade em prata fria. Para Helena Rios, não era a vitória que lhe enchia o peito. Era a dor. Laura Martins, a única mulher corajosa o suficiente para dizer a verdade, havia sido encontrada morta no que a polícia chamou de acidente de carro. Todo mundo sabia que não era um acidente, mas provar isso era outra história. Helena estava na janela de seu loft no centro de São Paulo, segurando Noah nos braços,
enquanto os gêmeos dormiam por perto. A voz de Carla no viva-voz era aguda, furiosa. A polícia de São Paulo está chamando de falha nos freios, sem testemunhas, sem ângulos de câmera. Apenas mais uma estatística. Biel, sussurrou Helena, ele está silenciando qualquer um que me ajude. A voz de Ricardo veio em seguida, calma, mas acerada. Então paramos de jogar na defensiva. Nós não apenas provamos que ele é culpado, nós desmantelamos o legado dele. Helena se virou, seu reflexo endurecendo no vidro. Como? Construindo o seu, disse Ricardo. 2 semanas depois, a Fundação Rios para Mães Solteiras foi inaugurada com calma graça em uma sala de reuniões no centro. O logotipo era simples: 3 pequenas estrelas, uma para cada um de seus filhos. O evento não foi ostensivo, sem tapete vermelho, sem champanhe, apenas propósito. Helena estava no pódio em um vestido de alfaiataria preto e sem joias, exceto pelo pingente de prata de sua mãe. Hoje, ela disse, a voz firme apesar do tremor em seu coração, estamos criando algo que não pode ser comprado nem quebrado. Dignidade, oportunidade, segurança para as mulheres que foram silenciadas. A pequena multidão explodiu em aplausos. As câmeras clicaram. Desta vez, não câmeras de fofoca, mas jornalistas de verdade. Aqueles que reportavam sobre coragem, não sobre escândalo. Após o evento, um repórter se aproximou. Senhorita Rios, seu ex-marido se recusou a comentar sobre a investigação em curso. A senhora tem algo a dizer a ele? Helena sorriu levemente. Sim, obrigada por me ensinar quanta força o silêncio pode esconder. No dia seguinte, as manchetes mudaram. Helena Rios transforma a dor em poder, de vítima a visionária. O império de relações públicas de Biel começou a ruir. Investidores se retiraram da Machado Holdings. Clientes cancelaram contratos. Sua amante, Sônia, foi fotografada saindo de seu loft com malas. Mas Biel não desmoronou em silêncio. Naquela noite, ele apareceu ao vivo em um canal de negócios. Sua voz era medida, sua máscara impecável. Isso é uma caça às bruxas, ele disse. Minha ex-esposa está manipulando uma tragédia para ganhar fama. Eu a lamento. Ricardo assistiu de seu escritório, apertando a mandíbula. Ele está usando a simpatia como arma de novo. Helena, sentada por perto, não se perturbou. Então vamos usar a verdade como a nossa. Ela abriu uma pasta marcada. Projeto Reclamação. Uma colaboração entre sua fundação e a firma de Santos. Juntos, eles estavam reivindicando propriedades que Biel havia ligado fraudulentamente à sua empresa. Cada ativo devolvido sob o nome Rios era mais um prego no caixão dele. Em um mês, o impacto de sua fundação se espalhou pela cidade. Outdoors diziam: dignidade não é negociável. Fundação Rios. Doações choveram de mulheres que se viam refletidas em sua história. Até o promotor se deu conta, reabrindo o caso de fraude financeira, de Biel sob pressão pública. Ainda assim, tarde da noite, quando as luzes se apagavam e os bebês dormiam, Helena sentia a dor da ausência de Laura. Ela acendia uma vela ao lado dela na janela e sussurrava: você não morreu por nada. Uma noite, Ricardo parou com comida para viagem e notícias. O promotor está congelando as contas dele. Amanhã, eles vão invadir a Machado Holdings. Helena olhou em seus olhos. Amanhã? Sim. Você precisa ficar fora de vista. Assim que ele souber que você está por trás disso, ele pode tentar algo desesperado. Helena assentiu lentamente. Que ele tente. Eu já vivi o desespero antes. Ela se virou para a janela enquanto São Paulo brilhava sob a chuva. Seu reflexo se sobrepunha ao horizonte.
Pela primeira vez, sua vida não era definida pelo medo. Era definida pelo propósito. Mas em algum lugar nas sombras, Biel assistia às notícias de última hora com um copo de uísque e um plano em andamento. Se ela quer destruir meu nome, ele murmurou, eu vou queimar o dela com o meu. Pela primeira vez em anos, Helena Rios acordou sem medo. O sol da manhã se derramou sobre sua cozinha como ouro. O cheiro de café, o som de risadinhas da creche. A vida parecia real novamente. Ricardo Vidal estava sentado no balcão do café da manhã, com as mangas arregaçadas, alimentando Léo com bananas amassadas, enquanto Eva e Noah brincavam no chão. Você está ficando bom nisso, disse Helena, sorrindo suavemente enquanto servia café em 2 xícaras. Ele riu. Eu aprendo rápido. Além disso, eles gostam mais de mim do que de você agora. Ela riu, um som que havia se tornado mais raro, mas mais brilhante. Só porque você não os faz comer vegetais. Era comum, simples, lindo, o tipo de paz que antes parecia impossível. Lá fora, São Paulo ainda era selvagem e implacável. Mas neste pequeno apartamento, tudo desacelerava. Ricardo levantou o olhar. Os números da fundação chegaram esta manhã, ele disse. Você atingiu o 1º milhão em doações. Helena piscou. Já? Já? Ele disse, sorrindo. Parece que o mundo te ama, senhorita Rios. Ela balançou a cabeça. A emoção apertava sua garganta. Eles não me amam, Ricardo. Eles amam a história. Eles amam a sobrevivência. Ele inclinou a cabeça. E você é a sobrevivência. Por um momento, seus olhos se sustentaram. 2 almas forjadas pela perda, agora orbitando a mesma luz. Helena desviou o olhar, o coração agitado. Você deveria comer antes que esfrie. Ele sorriu. Mas não se moveu. Você ainda não vê, não é? O quê? Ela perguntou em voz baixa. Que você já venceu. Você não está mais apenas sobrevivendo. Você está vivendo. Suas palavras pousaram sobre ela como calor. Mas antes que ela pudesse responder, Carla irrompeu pela porta. Telefone na mão. O promotor invadiu a Machado Holdings. Está em todos os canais. O pulso de Helena disparou. Já? Carla assentiu. Eles encontraram tudo. Contas offshore, empresas de fachada fraudulentas, até prova de que ele subornou auditores. O império de Biel está desmoronando. Ricardo exalou, alívio misturado com cautela. Ele vai retaliar antes de cair. Fique dentro hoje. A segurança está dobrando o turno. Helena assentiu, abraçando Carla. Obrigada por tudo. Carla sorriu ironicamente. Não me agradeça ainda. Eu gosto das minhas vitórias com champanhe. Quando Carla saiu, o apartamento ficou em silêncio novamente. Helena se sentou ao lado de Ricardo, observando a luz do sol dançar em seu rosto. Quando isso acabar, ela disse em voz baixa, o que acontece então? Ele a encarou por um momento. Então você finalmente pode escolher uma vida, não uma construída pelo medo ou pela sobrevivência, mas pela paz. O que quer que isso signifique para você. Seu peito apertou. E você? Eu ainda estarei aqui, ele disse, se você quiser que eu esteja. O silêncio preencheu o espaço entre eles, pesado e terno. Então um choro da creche quebrou o momento. Helena se levantou, sorrindo através de suas lágrimas. Parece que alguém acordou. Ela desapareceu na creche pegando Noah nos braços. O bebê riu, puxando seu cabelo. Você está seguro agora, ela sussurrou. Todos nós estamos. Naquela noite, eles jantaram juntos. Ricardo, Helena e os trigêmeos. Sem conversa de negócios, sem petições judiciais, sem fantasmas. Apenas risadas, macarrão e luz de velas.
Ricardo contou histórias sobre sua falecida esposa, sobre a dor, sobre como a cura não apaga a dor, mas a transforma. Helena ouviu, sentindo algo mudar dentro dela, uma paz frágil e brilhante. À medida que a noite se aprofundava, ela se viu parada na varanda, olhando para as luzes da cidade. Ricardo se juntou a ela em silêncio, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Pelo quê? Ela perguntou, batendo sua taça na dele. Pelos segundos chances, ele disse. Ela sorriu, os olhos brilhando, e por finalmente se sentir segura. Por um momento não havia nada além do zumbido de São Paulo abaixo e do pulsar de algo novo entre eles. Mas do outro lado da cidade, dentro de um loft cheio de garrafas vazias e orgulho estilhaçado, Gabriel Machado olhou para a foto dela em um site de fofocas e sussurrou. Aproveite sua segurança, Helena, porque a paz não dura para sempre. No final do outono, o ar de São Paulo trazia o tipo de frio que fazia a cidade parecer mais nítida, mais limpa, como a verdade finalmente rompendo anos de mentiras. A notícia da queda de Gabriel Machado dominou todas as manchetes. Machado Holdings, sob investigação federal, ex-CEO, acusado de fraude, peculato e manipulação de testemunhas. Helena estava em sua varanda naquela manhã, com uma xícara de café na mão, enrolada no suéter grande de Ricardo. Ela observou helicópteros circulando o centro, onde agentes federais estavam invadindo os escritórios de Biel. Pela primeira vez, a cidade não a assustou. Ricardo estava ao seu lado, o telefone colado na orelha. Sim, Santos, mantenha a Fundação Rio separada das consequências. Não queremos que as manchetes se cruzem. Ele encerrou a ligação e se virou para ela. É oficial. A CVM congelou todos os ativos dele. O império dele acabou. Helena exalou, sua respiração embaçando no ar frio. Ele construiu tudo em mentiras. Era apenas uma questão de tempo até que desmoronasse. Ricardo assentiu. Tempo e você. Naquela mesma manhã, Gabriel Machado chegou ao seu escritório para encontrar o caos. Agentes zuniam pelo saguão de mármore, apreendendo computadores e arquivos. Seu assistente não olhava em seus olhos. As câmeras piscavam da rua enquanto repórteres gritavam perguntas. Senhor Machado, e o senhor está ciente da acusação federal? O senhor desviou fundos de seus próprios acionistas? Biel forçou um sorriso, deslizando para seu Mercedes, com a calma arrogância de um homem que se recusava a acreditar que havia perdido o controle. Mas, quando seu motorista não se moveu, ele latiu. Anda, dirija! O motorista se virou. Era o martelo. A mandíbula do guarda-costas estava cerrada. Precisamos conversar. Os olhos de Biel se estreitaram. Sobre o quê? O acordo acabou, disse o martelo em voz baixa. Você me prometeu proteção, não pena de prisão. Os federais vieram ao meu apartamento ontem à noite. O temperamento de Biel explodiu. Você acha que é inocente? Você seguiu ordens, minhas ordens. Isso te torna culpado também. O martelo olhou para a frente. Eu gravei tudo. Se eu cair, você cai primeiro. Biel avançou sobre ele, mas o martelo o empurrou para o assento. Você deveria ter me pago o que me devia, chefe. Ele abriu a porta e desapareceu na rua, deixando Biel furioso e sozinho. De volta ao seu apartamento, Helena recebeu a ligação de Carla. Está acontecendo. Biel enfrenta 37 acusações. Eles estão congelando as contas dele em todo o mundo. Ele vai perder tudo. Helena sentou-se em silêncio, seus filhos brincando no tapete por perto. Tudo, menos a consciência dele, ela murmurou. Supondo que ele ainda tenha uma. Carla disse secamente. Te vejo na coletiva de imprensa amanhã. O promotor quer que você esteja lá.
Naquela noite, Gabriel Machado cambaleou para seu loft, escuro, vazio, silencioso. Sônia havia partido. Seu telefone tocou. A identificação de chamada dizia Ricardo Vidal. Ele hesitou. Então atendeu. A voz de Ricardo era calma, quase compassiva. Você deveria se entregar, Biel. Acabou. Biel riu amargamente. Você sempre a quis. Não finja que isso foi por justiça. Isso nunca foi sobre ela, disse Ricardo. Foi sobre quem você escolheu se tornar. Os olhos de Biel arderam de raiva. Você acha que venceu? Ela nunca mais estará limpa. O mundo esquece rápido, Ricardo. E quando se cansarem da história de redenção dela, ela voltará a ser a vilã. Você vai ver. A linha ficou muda. Biel jogou o telefone para o outro lado da sala. Uma hora depois, as luzes de seu loft piscaram enquanto ele servia um último copo. A cidade se estendia à sua frente como uma mentira brilhante. Ele caminhou até a varanda, o vento cortando seu rosto. Câmeras abaixo capturaram a imagem. O bilionário caído olhando para o horizonte que um dia o adorou. Enquanto isso, no apartamento de Helena, Ricardo ligou a televisão. O banner de notícias de última hora piscava. Gabriel Machado renuncia ao cargo de CEO em meio a escândalo, enfrenta acusações criminais. Helena fechou os olhos sussurrando. A justiça não precisa de vingança, só precisa da verdade. Ela se virou para seus filhos que dormiam em seus berços e os cobriu. Mas do outro lado da cidade, enquanto Biel se afastava do parapeito de sua varanda, suas últimas palavras deslizaram na noite. Se eu vou cair, levo a história dela comigo. E em algum lugar na escuridão profunda, uma faísca de perigo ainda piscava. Na manhã da coletiva de imprensa, São Paulo vibrava com tensão. Repórteres se reuniram em frente aos tribunais, suas câmeras focadas no pódio flanqueado por bandeiras. As manchetes já haviam declarado a tempestade. Gabriel Machado, acusado de 37 crimes de fraude e conspiração. Mas o que todos realmente esperavam era Helena Rios, a mulher que havia colocado o império de joelhos. Dentro do saguão do tribunal, Helena ajeitou seu blazer preto, suas mãos tremendo levemente. Ricardo colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. Você não lhes deve um show, ele disse em voz baixa. Você só lhes deve a verdade. Carla, folheando suas notas legais, acrescentou. E lembre-se, isso não é apenas sobre Biel, é sobre toda mulher que foi silenciada por homens como ele. Helena encontrou seu reflexo na porta de vidro. Não a esposa assustada de meses atrás, mas uma sobrevivente, uma mãe, um nome que não estava mais manchado. Então vamos acabar com isso, ela disse. As portas se abriram. Os flashes explodiram como relâmpagos. A multidão avançou. Helena se aproximou do pódio, Ricardo e Carla atrás dela. O burburinho de sussurros diminuiu enquanto ela encarava o mar de lentes. Bom dia, ela começou. Por mais de um ano, minha vida foi dilacerada por mentiras, não apenas pessoais, mas corporativas. Hoje a justiça começa a reconstruir o que o engano destruiu. Ela segurou uma pasta marcada Registros da Fundação Rios. Cada centavo do fundo fiduciário da minha mãe foi contabilizado. Cada acusação contra mim foi fabricada por Gabriel Machado, que usou o medo como ferramenta e o dinheiro como arma. Um repórter gritou. A senhora Rios tem provas? Sim, ela disse a voz inabalável. Vocês encontrarão todos os documentos carregados publicamente a partir desta manhã. Transparência não é mais opcional para mim, é sobrevivência. A multidão zumbiu. Carla assentiu em aprovação. Ricardo a observou, o orgulho suavizando suas feições.
Helena continuou: mas esta não é apenas minha história. É sobre qualquer pessoa que foi chamada de muito emocional, muito frágil, muito pequena para se defender. A dignidade não vem da perfeição. Ela vem da persistência. O aplauso que se seguiu não foi educado, foi estrondoso. Momentos depois, o promotor se adiantou para confirmar as acusações. Gabriel Machado havia sido formalmente indiciado e enfrentaria julgamento em 1 mês. Mas assim que Helena começou a se afastar do pódio, o caos irrompeu. Um homem de casaco escuro rompeu a barricada gritando o nome dela. A segurança se moveu instantaneamente, abordando-o. Repórteres gritaram, câmeras piscando. Helena congelou, o coração batendo. Carla a protegeu, mas Ricardo a agarrou pelo braço, levando-a de volta para os degraus do tribunal. Quem era aquele? Ofegou Helena. Um oficial de segurança comunicou por rádio. Nós o pegamos. A identificação diz Mário, o Martelo Carvalho, ex-segurança privada da Machado Holdings. O sangue de Helena gelou. O martelo. A expressão de Ricardo escureceu. O executor de Biel. Dentro da van da polícia, o martelo lutou contra as algemas, gritando: não acabou! A história não acabou também? Helena ficou olhando enquanto as portas da van se fechavam, as sirenes uivando ao longe. A imprensa atacou novamente, gritando perguntas. Mas Ricardo a guiou para longe. De volta para dentro, Carla exalou tremulamente. Isso poderia ter terminado muito mal, muito rápido. Helena se apoiou na parede de mármore, sua respiração tremendo. Ele está tentando me assustar? Mesmo das sombras? Ele quer o controle. Ricardo olhou diretamente em seus olhos. Então pegue tudo de volta. Você disse a verdade. Agora viva-a. Deixe-o apodrecer com as mentiras dele. Mais tarde naquela noite, as imagens da conferência foram ao ar em todas as principais redes. A imagem de Helena parada contra o caos piscante tornou-se icônica. Tweets inundaram as redes sociais. A verdade tem um rosto. Em seu apartamento naquela noite, Helena abraçou seus filhos enquanto eles adormeciam. Pela primeira vez em anos, ela sentiu paz. O barulho da cidade lá fora soava como um aplauso. Mas em algum lugar, em uma cela escura da prisão, Gabriel Machado sorriu zombeteiramente para o noticiário. Ela acha que acabou, ele murmurou, mas a história termina quando eu digo. E debaixo da mesa, um guarda lhe deslizou um telefone, piscando com uma mensagem não lida. O inverno sulista voltou a São Paulo com neve suave em vez de tempestades. O julgamento havia terminado. Gabriel Machado foi condenado por todas as acusações. E pela primeira vez em 2 anos, o mundo parou de sussurrar o nome de Helena Rios com pena. Eles o diziam agora com respeito. A mulher que ressurgiu. Em uma manhã fria de dezembro, a luz do sol se derramou sobre a ponte estaiada. Dentro da sala de um elegante hotel à beira-rio, uma luz quente brilhava sobre rosas brancas e lustres de cristal. O aroma de baunilha e cedro enchia o ar. Os convidados falavam em voz baixa, esperando a noiva. Carla ajeitou seu vestido no camarim, sorrindo. Você percebe que o país inteiro está assistindo a este casamento, certo? Caras, Vogue, todos. Helena riu suavemente. Eu não estou me casando pelas manchetes. Estou me casando pela paz. Seu reflexo no espelho era de calma, o cabelo preso de forma simples, o vestido de cetim e atemporal. Ao redor de seu pescoço pendia o pingente de sua mãe, aquele gravado com coragem. Isto é por ela, ela sussurrou. Lá fora, Ricardo Vidal estava no altar, com vista para o Rio Pinheiros. Ele parecia diferente agora, mais leve, mais livre.
O cinza em seus olhos não era mais dor, era promessa. Ao seu lado, Dr. Ramiro Santos sorria em silêncio. O homem que antes fora o guardião do passado de Helena, agora era testemunha de seu futuro. Quando a música começou, as portas se abriram. Helena entrou. A sala inteira se levantou. Seus passos eram firmes, deliberados, como se estivesse caminhando não apenas em direção ao amor, mas à própria redenção. Quando ela chegou a Ricardo, ele sussurrou: "Você se parece com a paz." Ela sorriu. "E você se parece com tudo o que vem depois." O celebrante falou suavemente sobre o silêncio do rio lá fora. "Vocês dois suportaram tempestades que a maioria nunca conseguiria. Hoje, vocês não prometem perfeição. Vocês prometem presença." Helena apertou a mão de Ricardo. "Presença é tudo o que eu sempre quis." Eles trocaram votos escritos à mão, assinados com a mesma caneta Montblanc que uma vez selou seus papéis do divórcio. Um símbolo de finais renascidos como começos. "Eu não prometo protegê-la da dor", disse Ricardo, "mas prometo estar ao seu lado quando ela vier." "E eu não prometo um amor perfeito", respondeu Helena. "Apenas um honesto, construído a partir de cicatrizes, não de ilusões." Quando o celebrante declarou: "Podem se beijar", a multidão explodiu em aplausos. Os flashes brilharam, mas desta vez Helena não se intimidou. Ela se inclinou e beijou Ricardo suavemente. O mundo se dissolveu ao redor deles. Carla enxugou os olhos. "Droga, jurei que não choraria." Santos riu. É o que acontece quando a justiça fica romântica. Lá fora começou a nevar. O cenário era quase cinematográfico. Quando eles saíram para o pátio aberto, os repórteres gritaram perguntas. "Senhorita Rios, o que vem a seguir?" Helena olhou para o céu. "O que vem a seguir?" Ela sorriu. "A vida. Finalmente, apenas a vida." Ricardo a abraçou enquanto os fotógrafos capturavam o momento. "Você sabia?" ele disse em voz baixa. "Sua história será ensinada um dia nas aulas de ética empresarial." Helena riu. "Espero que pulem as partes das lágrimas." "Não", ele disse, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. "Essa é a parte que fez todos acreditarem." Mais tarde naquela noite, na recepção, ela abraçou seus trigêmeos enquanto eles dançavam sob o brilho suave das luzes de fada. Eva puxou seu véu. Léo tentou agarrar o microfone. Os convidados riram e a música aumentou. Quando a noite terminou, Helena ficou sozinha por um momento, olhando para o horizonte de São Paulo refletido no rio. O mesmo horizonte que uma vez a viu desmoronar. Ela sussurrou para si mesma: "Eu cheguei em casa." Mas quando ela se virou para voltar para dentro, um garçom recolhendo copos lhe entregou um bilhete dobrado sem nome de remetente. Dentro, em letras de forma, lia-se: "Ele não fez isso sozinho." O papel tremeu em sua mão enquanto a neve continuava a cair. A neve cobriu a cidade como uma lousa limpa. 2 meses se passaram desde o casamento e São Paulo finalmente parecia gentil novamente. Em sua casa, Helena Rios, agora Helena Vidal, observava seus 3 filhos perseguirem-se pela sala enquanto Ricardo pendurava a foto do casamento na parede. A luz dourada da tarde refletia na moldura, capturando os sorrisos suaves congelados no tempo. "Perfeito", disse Ricardo, dando um passo para trás. "Agora parece um lar." Helena sorriu, aninhada no sofá com uma xícara de chá. "Finalmente parece." Os trigêmeos gritaram quando Helena tropeçou em um caminhão de brinquedo e Helena correu, o riso enchendo o ar. O som não transmitia mais tensão, transmitia paz.
A mulher que uma vez assinou seu nome em lágrimas agora assinava permissões para a pré-escola. O horizonte além de sua janela não era mais um lembrete de dor. Era uma vista de sobrevivência. Carla apareceu naquela tarde com uma caixa de documentos. Adivinha? Ela disse, colocando-a na mesa. A fundação acaba de receber o status federal. Agora vocês são uma organização sem fins lucrativos, oficial em todo o Brasil. Helena sorriu. De trauma judicial a registro corporativo. Isso é poético. Carla piscou. Você fez isso, Helena, sem manchetes, sem escândalos, apenas trabalho, compaixão e coragem. Ricardo serviu café para os três. E não vamos esquecer que ela sozinha transformou sua etosa história em um movimento. Dignidade é poder, arrecadou milhões. Helena revirou os olhos. Eu não comecei um movimento, eu apenas parei de me desculpar. Eles riram. A conversa se desviou para os planos de Natal, doações e a viagem que fariam para o litoral baiano na primavera. Pela primeira vez a vida era comum, e isso a tornava extraordinária. Mas quando Carla partiu e as crianças dormiam, Helena se viu parada perto da janela, olhando para o horizonte novamente. Aquele bilhete do casamento ainda estava em sua mesa de cabeceira. Ele não fez isso sozinho. Ela não tinha contado a Ricardo. Ela queria paz, não paranoia, mas a cada poucas noites, aquela única frase sussurrava em seus pensamentos. Pensando de novo? Perguntou Ricardo em voz baixa, chegando por trás. Ela se virou e sorriu. Só lembrando. Ele a abraçou. Você pode lembrar e ainda assim seguir em frente? Eu sei, ela disse em voz baixa. Mas uma parte de mim se pergunta se Biel realmente agiu sozinho. Ele era inteligente, mas não tanto. Ricardo beijou o topo de sua cabeça. Se há algo mais para descobrir, virá à tona. Mas não deixe os fantasmas roubarem seu presente. Ela assentiu, exalando lentamente. Você está certo. O presente importa. Na manhã seguinte, Helena se reuniu com o Dr. Ramiro Santos em seu escritório para a papelada final do patrimônio. Os papéis forravam sua mesa, limpos e precisos. Está tudo bem, ele disse, ajustando os óculos, exceto por um pequeno detalhe, um depósito anônimo no fundo fiduciário 6 anos atrás, sem assinatura, sem rastro, mas dobrou os ativos. Helena franziu a testa. Anônimo? Sim, disse Santos pensativo. Quem quer que fosse, eles queriam te manter segura antes que tudo isso começasse. Ela sorriu fracamente. Talvez alguns anjos vistam terno. Ao anoitecer, a casa brilhava com risadas e calor. Ricardo estava lendo para as crianças perto do fogo. Helena dobrava cobertores por perto. O mundo lá fora estava frio, mas a vida lá dentro era suave novamente. Enquanto a lareira crepitava, ela abriu seu diário e escreveu: Para a mulher que eu era no dia em que assinei aqueles papéis. Você estava quebrada, mas ainda assim saiu. Isso é coragem. Você perdeu tudo e de alguma forma se encontrou. Você está em casa agora. Ela fechou o diário e olhou para sua família. O único final de que ela sempre precisou. A câmera da vida, se fosse um filme, teria recuado então. São Paulo brilhando como uma constelação, a neve caindo lenta e interminável, as risadas das crianças ecoando suavemente pelas janelas. Mas enquanto os créditos da paz rolavam silenciosamente pelo horizonte, uma imagem final persistiu. Um homem de sobretudo cinza parado do outro lado da rua. Observando as luzes bruxuleantes da casa, ele sorriu levemente e sussurrou. Fase 2. Concluída. Em seguida, ele se desvaneceu na neve. Comentários do criador de conteúdo. Aí está o final da nossa história. Uma jornada e tanto, não é? Se você ainda está aqui, ouvindo até este exato momento,
é porque algo na história de Helena tocou você. Talvez uma lembrança, talvez uma força tranquila que você esqueceu que tinha. A vida nos quebra de maneiras que nem sempre entendemos, mas, como Marco Aurélio escreveu, o obstáculo é o caminho. Cada queda, cada desamor, cada traição se torna o caminho que nos molda. A jornada de Helena não foi apenas sobre vingança ou sucesso. Foi sobre recuperar a paz, sobre lembrar que curar não significa esquecer, significa transformar a dor em poder. E talvez seja isso que todos nós precisamos ouvir. Que nossos piores momentos ainda podem nos levar para casa. Então, meu amigo, se você ainda está aqui, talvez seja a hora de começar sua própria história de retorno. Se a força de Helena te lembrou da sua, dê um like. Compartilhe esta história com alguém que precise de esperança esta noite. E se inscreva, porque estamos construindo um lugar onde corações partidos aprendem a se levantar novamente. Sua história ainda não acabou. Está apenas começando.